Aqui quem fala é o Anderson Proença e a trivia de hoje é sobre os 10 discos mais vendidos da história do rock. Todas as informações de vendas citadas foram consultadas com base nos dados disponibilizados no site bestsellingalbums.org. Em 10º lugar, com 30 milhões de discos vendidos, o álbum Appetite for Destruction da banda Guns N' Roses, lançado em 1987. Ele se tornou o disco de estreia mais bem sucedido de uma banda, e nele sucessos como Sweet Child O' Mine, Rocket Queen, Mr. Brownston e Welcome to the Jungle. Apesar de ser uma obra icônica, Appetite for Destruction não foi o sucesso imediato. O disco estreou no 182º lugar na lista da Billboard 200 e só ganhou destaque no topo das paradas musicais um ano mais tarde, quando a MTV passou a exibir seus videoclipes em sua programação. Em 9º lugar, com 33 milhões de discos vendidos, o álbum The Black Album da banda Metallica, lançado em 1991. O álbum se tornou o mais bem sucedido da história do Metallica, incluindo os sucessos Enter Sandman, Saber True, The Unforgiven e Nothing Else Matters. O álbum ocupa o 14º lugar na lista dos 200 álbuns definitivos do Rock and Roll Hall of Fame. Também venceu um Grammy Award de melhor performance de banda de heavy metal em 1992. Em 8º lugar, com 33 milhões de discos vendidos, o álbum The Wall da banda Pink Floyd, lançado em 1979. The Wall fez enorme sucesso, lançando clássicos como Another Brick the Wall Part 2, Comfortably Numb, Hey You e Run Like Hell, atingindo a primeira posição da Billboard, e também marca a última vez em que a formação clássica do Pink Floyd trabalhou juntos em estúdio. Em 7º lugar, com 33 milhões de discos vendidos, o álbum Jagged Little Pill da cantora Alanis Morissette, lançado em 1995. É um dos discos mais importantes da década de 90, principalmente por ser de uma mulher falando sobre empoderamento feminino. É responsável por projetar a carreira da cantora no mundo todo, e alguns dos seus sucessos são You Oughta Know, Hand in My Pocket, You Learn, Head Over Feet e Ironic. Venceu o Grammy de álbum do ano em 1996, quando Alanis tinha apenas 21 anos, o que fez dela a artista mais jovem a alcançar o feito. Em 6º lugar, com 37 milhões de discos vendidos, o álbum Led Zeppelin IV da banda Led Zeppelin, lançado em 1971. É um dos mais importantes para a história do rock, que apresentou ao mundo a icônica música Stairway to Heaven, além de outras canções como Going to California, Black Dog e Rock and Roll. O sucesso de Stairway to Heaven foi tão grande que ela é até hoje requisitada nas rádios especializadas em rock. Ela conquistou a 30ª posição na lista de 500 melhores músicas de todos os tempos, elaborada pela revista Rolling Stones, e é considerada um marco na história do rock e da música do século XX. Em 5º lugar, com 40 milhões de discos vendidos, o álbum Rumors da banda Fleetwood Mac, lançado em 1977. Esse álbum conta com as canções como Go You On Away, You Makin' Love Fun, Don't Stop e Dreams. Todos ficaram entre os top 10 dos Estados Unidos, sendo que a canção que quase não entrou, Dreams, chegou ao primeiro lugar. Em apenas um mês, mais de 10 milhões de cópias de Rumors foram vendidas, transformando a banda e o álbum em um fenômeno, e ganhou o Grammy de Álbum do Ano. Em 4º lugar, com 42 milhões de discos vendidos, o álbum Hotel California da banda Eagles, lançado em 1976. O álbum reúne os grandes sucessos da banda, como New Kids in Town, Hotel California, Life in the Fast Lane e Victim of Love. O vocalista da banda, Don Felder, não achou que Hotel California seria um hit na época do lançamento, pelo fato da música ter 6 minutos e a maioria dos sucessos de rádio tinham cerca de 3 minutos. Então o formato era totalmente errado para um single, mas a canção está na 49ª posição da lista de 500 melhores músicas de todos os tempos da revista Rolling Stones. Em 3º lugar, com 43 milhões de discos vendidos, o álbum Bat Out of Hell da banda Meat Loaf, lançado em 1977. O álbum do ator e cantor Michael Lee Adey, mais conhecido como Meat Loaf, produziram vários singles de sucesso, incluindo Bat Out of Hell e Paradise by the Dashboard Light.
e foi criado como trilha de um musical chamado Neverland, uma versão futurista de Peter Pan, e ele está na lista dos 200 álbuns definitivos no Rock and Roll Hall of Fame. Em segundo lugar, com 50 milhões de discos vendidos, o álbum Back in Black da banda AC/DC, lançado em 1980. O disco é considerado um dos mais importantes do hard rock e reúne as faixas como Hell's Bells, You Shook Me All Night Long e Back in Black. Apesar de vender um número gigantesco de cópias e permanecer na parada da Billboard por 131 semanas, nunca alcançou o primeiro lugar. Em todas as vezes que foi relançado, atingiu no máximo o quarto lugar. Em primeiro lugar, com 50 milhões de discos vendidos, o álbum The Dark Side of the Moon da banda Pink Floyd, lançado em 1973. O disco é considerado o melhor do rock progressivo até hoje. É a obra do Pink Floyd repleto de experimentações e letras com temáticas mais pessoais e grandes sucessos como Time, Money e Us and Them. O álbum se manteve no top da Billboard durante 736 semanas seguidas, de 1973 até 1988. Mas antes de encerrar o nosso episódio, não podemos deixar de fora o álbum mais vendido de todos os tempos. Com 66 milhões de discos vendidos, o álbum Thriller do cantor Michael Jackson, lançado em 1982. O rei do pop fez história na música com o aclamado álbum Thriller, se tornou o disco mais vendido da história da música e ganhou 8 prêmios Grammy, vendendo mais de 33 milhões de cópias no país. Todos os 7 singles do disco classificaram-se entre as 10 melhores posições nos Estados Unidos, dos quais Billie Jean e Beat It lideraram a tabela musical do Billboard Hot 100. Diz aí nos comentários qual o seu álbum favorito da lista. Se gostou do conteúdo, curta e nos siga, e até a próxima trivia.